Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar início hoje a uma nova etapa, né, que é Cálculo 1. E basicamente nessa série de vídeos que nós vamos apresentar, nós vamos resolver exercícios que envolvem funções reais de uma variável, tá certo? Então nós vamos fazer uma varredura relativamente extensa no cálculo 1, só que nós vamos basicamente resolver exercícios. No meio da resolução do exercício, sempre que for necessário fazer um comentário a respeito de algum conceito, né, de alguma definição, algum resultado do cálculo 1, nós o faremos, tá certo? Então, não vão ser vídeos teóricos, mas vão ser vídeos de resolução de exercícios. No entanto, sempre que for necessário, nós vamos apresentar ou nós vamos rever o conceito específico que está sendo trabalhado naquele exercício. Então, essa vai ser a tônica dos vídeos que nós vamos apresentar para vocês daqui para diante. Tá? O primeiro vídeo fala sobre análise de gráficos e funções reais de uma variável. Né? Por que esse tópico ele é bastante importante? Porque os gráficos eles aparecem no nosso dia a dia mais do que você possa imaginar. Por exemplo, os gráficos da evolução de uma pesquisa eleitoral de um certo candidato ou de vários candidatos, tá? Então é preciso saber ler os gráficos para entender o que está acontecendo. O seu candidato está subindo na pesquisa, ele está descendo na pesquisa. O gráfico, por exemplo, do crescimento da produção de uma lavoura, o gráfico de uma proliferação de bactérias, por exemplo, num certo organismo, a proliferação de algas num determinado lago e assim por diante, né? Então, se nós soubermos o gráfico de uma função, nós temos que olhar para o gráfico e saber interpretar, saber tirar dados, tirar respostas desse gráfico, tá certo? E quem trata dessa parte, claro, é a matemática, e no caso específico de funções reais, quem trata disso é o cálculo 1, né? Que é o curso que provavelmente que você está cursando, e por isso que você está vendo esse vídeo, tá certo? Muito bem, então vamos parar de enrolação, vamos ao que interessa. E, claro, nesse vídeo de agora, nós vamos obter informações básicas sobre funções, dado o seu gráfico. O que nós vamos obter? Conceitos como imagem, domínio, crescimento, decrescimento e igualdade de funções. Então, esses são os tópicos, esses são os temas que nós vamos trabalhar aqui. Para isso, nós vamos utilizar o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Mais especificamente, este exemplo que está aparecendo em tela, ele é o exemplo de número 4 da seção 1.1 deste livro aqui do Stuart. Se você está trabalhando com outra edição, se você está estudando por outra edição, talvez a numeração mude, mas esse aqui é o exercício número 4 da seção 1.1. O que acontece? Observe que aqui são dados os gráficos de duas funções, uma função f, que tem esse traço aqui, esse é o gráfico da função f, ele está uma cor meio rosa, né? E o gráfico da função g é um gráfico, esse gráfico aqui, que está esboçado em azul. Então, esses gráficos, por exemplo, sei lá o que eles representam. Eles representam alguma coisa, né? Algum comportamento de uma variável em relação a outra. Por exemplo, vamos chutar aqui o crescimento de uma população de algas dentro de um lago, por exemplo. Então, o que acontece? Ele está tendo esse crescimento aqui, né? Está tendo esse comportamento, de repente ele chega num nível máximo tolerável de algas, as algas começam a morrer, né? E aí há um decréscimo, há um declínio de algas dentro desse lago. Então, sei lá, alguma coisa nesse tipo. Outra, essa função G, o que ela pode representar? Não sei, o crescimento de uma população, o crescimento ou a evolução de uma população, sei lá, do que? Né? Então, num certo intervalo de tempo aqui, há um decrescimento da população, e em seguida a população começa a se recuperar e começa a evoluir para mais. Né? A evolução
começa a se tornar positiva, vamos dizer assim, né? Bom, enfim, essas seriam interpretações que poderiam ser dados para esses dois gráficos. Mas isso não tem nada a ver com o exercício, porque o exercício está dividido em 6 itens, e no seu primeiro item ele pede para nós olharmos para o gráfico e dizer qual é a f de 4 e qual é a g de 3. Então esse é o primeiro exercício que nós vamos tentar resolver. Como é que você determina o f de menos 4 e a g de 3? Ou seja, como é que você determina a imagem do número 4 e a imagem do número 3 pela função f e pela função g? Tá? Então nós vamos ver agora como é que se faz isso. Se você quer determinar a imagem do número menos 4 pela função f, o que você faz? Você pega a reta vertical que passa por x igual a menos 4, ou seja, a reta vertical que tem a equação x igual a menos 4, você traça essa reta e essa reta vai cortar o gráfico da função f em um determinado ponto. Né? Então, qual é a reta que passa por x igual a menos 4? Aqui está o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esta é a reta vertical a qual nós vamos olhar, tá certo? Então, essa reta de equação x igual a menos 4, ou seja, a reta vertical que passa pelo menos 4, ela vai cortar o gráfico da sua função neste ponto aqui, ó, que está no terceiro quadrante. Este ponto do terceiro quadrante, a primeira coordenada dele, a coordenada x, é menos 4. Claro, porque a reta x igual a menos 4 está cortando o gráfico nesse ponto. Então, a primeira coordenada desse ponto aqui, ó, é menos 4. Para a segunda coordenada, você projeta ele sobre o eixo y, projeta horizontalmente sobre o eixo y. Vai daqui, ó. Esse vai ser o corte, digamos assim. E cortou em qual número aqui no eixo y? Cortou aqui na coordenada, no ponto menos 2, né? Então, o que acontece? Esse ponto aqui do terceiro quadrante, ele tem coordenadas menos 4 e menos 2. Por isso, a função f aplicada no menos 4 tem como resultado 2. Então, a imagem do menos 4 pela função f é menos 2. Analogamente, você vai fazer agora para o x igual a 3, só que você vai olhar para o gráfico da função g. Né? Então, vamos lá. Onde é que está a reta vertical x igual a 3? Vamos lá. Aqui está o 0, 1, 2, 3. Está aqui, ó. Né? Então, esta reta vertical aqui, ó, ela vai cortar o gráfico da função g neste ponto aqui, que está no primeiro quadrante. A primeira coordenada desse ponto é 3 e a segunda coordenada é 1, 2, 3, 4. Né? Então, este ponto aqui tem coordenadas 3 e 4. E, portanto, como ele é um ponto do gráfico, a segunda coordenada, que é o 4, é a imagem via função g deste número 3, que é a primeira coordenada desse ponto aqui. Tá certo? Então, a imagem do número 3 via a função g é o número 4. Tá? Então, a f de menos 4 é menos 2 e a g de 3 é igual a 4. Beleza? Agora vamos para o segundo exercício, ou melhor, não vamos para o segundo, não. Além disso, eu trouxe outras imagens aqui, tanto da função f como da função g. Por exemplo, quanto que vale a f de 0? Então, você vai aqui no 0, aqui na origem o x vale 0, você traça a reta vertical, traçou a reta vertical? Traçou. Cortou em qual ponto? O gráfico, essa reta vertical cortou o gráfico em qual ponto? Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Então, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2. Não, é 3. Tá? Eu me confundi aqui. Não me confundi literalmente. Aqui, ó. X igual a 0, vai cortar aqui no 3. Desculpe. Tá? Vamos lá. G de 0. Então, de novo, você vai traçar a reta vertical. Vai traçar a reta vertical aqui. Ela vai cortar o gráfico da sua função g neste ponto aqui, ó. Né? Este ponto, a segunda coordenada dele é aproximadamente meio. Você não tem exatamente a informação, então você fala, olha, é aproximadamente meio a imagem do 0 pela função g. E qual é a imagem do menos 3 pela função f? Vamos lá. Aqui é o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então você vai traçar a reta vertical, ela vai cortar o gráfico da função f nesse ponto aqui. Você projeta, aqui deu menos 1, desculpa, então a f de menos 3 é igual a menos 1. Quanto que vale a g de menos 3? Então você continua aqui com menos 3, traçou a reta vertical,
ele vai cortar o gráfico da sua função g nesse ponto aqui, ó, que vale aproximadamente 2. Um pouquinho abaixo do 2, mas está ali próximo do 2, então eu chutei aqui que o g de menos 3 é igual a 2. Se quiser, pode falar que é aproximadamente 2, né? E a f de 3, vamos ver. A f de 3, 0, 1, 2, 3, traça a reta vertical, ela vai cortar o gráfico da f neste ponto aqui, ó. Quando você for projetar ele sobre o eixo y, vai te dar aproximadamente 0,9. Então, observe, está um pouquinho abaixo aqui do número 1. Então, a f de 3 é aproximadamente 0,9. E quanto que vale a g de menos 1? Né? Então, você vem aqui no menos 1, traça a reta vertical, ela vai cortar o gráfico da função g neste ponto, projetou sobre o eixo y, isso vai te dar aproximadamente 0,6. Tá? Então, algo desse tipo. Então, essas são algumas imagens, são outras imagens, o exercício não pediu, mas essas são outras imagens que você pode determinar a partir do gráfico da função. Só observando que a f de 0 é 3 e não é 2 do jeito que está aqui. Tá? Então, vou ter que consertar isso no slide. Tá? Agora, vamos ao item B. Ele está perguntando para quais valores de x a f de x é igual a g de x. Como é que você resolve esse problema? Né? Então, você vai olhar para o gráfico e vai perguntar quais são os pontos do gráfico onde os dois gráficos se interceptam. As duas funções são iguais naqueles pontos em que os dois gráficos das duas funções se interceptam, ou seja, onde eles se cortam. Né? Estes pontos, olha só, um deles é o 2, 2, que é este ponto aqui, essas são as coordenadas, e o outro é o menos 2 e 1, é este ponto aqui. Então, nesses dois pontos, no 2, 2 e no menos 2, 1, nesses pontos os gráficos das duas funções se encontram, eles se interceptam. Portanto, o que você tem então? Você tem que a f de 2 é a g de 2, que é 2, por causa dessa informação aqui, desse ponto. E também você tem que a f de menos 2 é igual a g de menos 2, que é igual a 1. Então, a imagem do 2 e a imagem do menos 2 são iguais, tanto pela função f quanto pela função g. Moral da história, então, ele está perguntando para quais valores de x a f de x é igual a g de x. Então, eles são iguais quando x é igual a 2 e quando x é igual a menos 2. As imagens vão ser 2 e 1, tá certo? Então, esse tipo de análise é que você faz quando você quer saber quando a f de x é igual a g de x, sabendo só o gráfico. Então, você só olha para o gráfico e você já tem algumas informações. Outra coisa que você pode observar nos gráficos das duas funções é que esses são os dois únicos pontos em que elas são iguais. Todos os outros pontos elas são distintos, tá certo? O terceiro item é para você estimar a solução da equação f de x igual a menos 1. Tá? Então, o que ele está pedindo para nós determinarmos? Nós estamos querendo saber quais são os valores de x para os quais a imagem é menos 1. Né? E quando que a imagem é menos 1 da função f? Né? Aqui, ó, né? Aqui está o menos 1. Este ponto aqui, ó, este ponto tem imagem igual a menos 1 pela função f. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar por este ponto aqui, ó, por esse ponto. Se você considerar a equação, a reta horizontal aqui, que vai cortar o gráfico e vai cortar o eixo x no menos 1, vai dar este ponto aqui. Ó, né? Outro ponto que vai dar, que tem imagem igual a menos 1, é este ponto aqui, o ponto final do nosso gráfico. Né? Então, esses dois pontos aqui, este ponto e esse ponto, são os pontos do gráfico em que a segunda coordenada é menos 1. Né? E, portanto, o que nós temos? Os valores de x, tais que a f de x igual a menos 1, são x igual a menos 3, que é esse daqui. Né? Se você calcular a f de menos 3, vai te dar este ponto aqui, que quando você projetar, dá o menos 1. Este ponto aqui também. Se você calcular a f de 4, você vai olhar aqui nesse ponto, vai projetar ele sobre o eixo y, isso vai te dar menos 1 também.
Então, as soluções para essa equação aqui, ó, f de x igual a menos 1, são x igual a menos 3 e x igual a 4. O próximo item está falando em decrescimento da função f, né? E está perguntando em qual intervalo a nossa função f ela é decrescente. Para isso, nós vamos relembrar, então, conforme já prometido, o conceito de função crescente e função decrescente. O que significa, então, uma função ser decrescente no intervalo? Significa o seguinte: sempre que o x estiver crescendo, a nossa imagem vai estar crescendo também. Ou seja, se x1 for menor do que x2 no intervalo, então a f de x1 vai ser menor do que a f de x2. Ou seja, ela vai ter um comportamento crescente, né? Quando o x cresce, a imagem cresce também, né? O que significa a função ser decrescente? Significa o seguinte: quando o x está crescendo dentro do seu intervalo, a sua função, as imagens, elas estão ficando menores. Quando o x cresce, as imagens decrescem. Isso significa a função ser decrescente. Matematicamente, como é que você escreve isso? Você escreve assim: se x1 for menor do que x2, então a f de x1 é maior do que a f de x2. Ou seja, quando o x cresce, né, à medida que o x vai crescendo, as imagens elas vão decrescendo. E ela está perguntando aqui, o exercício está perguntando, em qual intervalo a função f ela é decrescente. Tá? Então, vamos olhar para o gráfico. Vamos começar aqui, né? Começando por esse ponto, observe o seguinte, ó. Aqui o x ele está aumentando, né? Nessa parte aqui do nosso gráfico da função f, o x ele está crescendo, né? Então, o x está crescendo aqui. E o que está acontecendo com a imagem? A imagem, ó, ela também está crescendo, ó. À medida que o x faz este movimento, o y vai fazendo este movimento aqui, ó. Vai fazendo o movimento de subida, vai fazer o movimento de crescência também, tá? E quando chega aqui no topo, há uma invertida. O que vai acontecer? À medida que o x for crescendo de 0 até 4, olha o que vai acontecer com o y. Olha só, aqui no 1, o y, sei lá, vale 2,5, mais ou menos. Quando você pegar o x igual a 2, o que vai acontecer com o y? Ele só vai valer mais 2. Então você percebeu? Ó? O x cresceu, o y decresceu. Se você olhar aqui para o número 3, para x igual a 3, quando você calcular a imagem dele, ele vai dar, sei lá, aproximadamente 0,8. Ou seja, ele continua decrescendo. O x está crescendo, mas o valor de y, que é a imagem, ele tem números cada vez menores. Quando você pegar o x igual a 4, por exemplo, você passar de 3 para 4, o que vai acontecer com o y? O y vai parar aqui embaixo no menos 1, né? Então, o y decresceu de novo. O x cresceu, aumentou de valor, mas o y ele decresceu de valor. Então, neste intervalo aqui, ó, no intervalo x variando de 0 até 4, o valor do f de x ele vai diminuir de 2 até menos 1. Isso significa, então, que a f ela é decrescente nesse intervalo de 0 até 4. Por outro lado, como nós já tínhamos mostrado para vocês antes, esse não é o comportamento da função quando o x ele aumenta de menos 4 até 0. Quando o x faz esse movimento de crescimento do menos 4 até 0, o que vai acontecer com o y? O y, quando o x é menos 4, o y vale menos 2. Quando o y é menos 3, olha só, quando o x é menos 3, o y já vale menos 1. Né? Quando o x for menos 1, o y vai valer 1. Quando o x for 0, o y vai valer 2. Ou seja, à medida que o x cresceu, o y também cresceu. Portanto, nesse intervalo aqui, ó, de menos 4 até 0, a nossa função f ela é uma função crescente. O exercício não está pedindo, mas a função g, a função g ela vai ser decrescente
nesse intervalo aqui, ó, quando x varia de menos 3 até 0. Observe que, olha o comportamento da nossa função. O y ele vai baixando, ó, ele vai diminuindo de valor. Tá? Então, quando há este movimento aqui, significa que a sua função está decrescendo. Já no intervalo de 0 até 3, olha o que acontece com as imagens. As imagens elas vão crescendo. Ó, como a imagem começa aqui, sei lá, no meio e vai parar lá em cima no 4. Né? Então, nesse intervalo de 0 até 3, a nossa função g ela é crescente. No intervalo de menos 4, Isso. De menos 4 até 0, a nossa função g ela é decrescente. Certo? Então, esse foi o item D. E vamos agora ao item E, que está perguntando qual é a imagem e qual é o domínio da função f. Então, vamos começar pelo domínio. Como é que você descobre o domínio de uma função, se você só tem o gráfico? Né? Para você determinar o domínio, você tem que saber o que é domínio. E domínio de uma função são todos os valores de x para os quais f de x está bem definido, ou seja, aqueles valores em que a f de x tem sentido. Observe o seguinte, se você pegar x igual a menos 5, que está aqui, tenta calcular a f dele. Você não vai conseguir, por quê? Porque não tem gráfico aqui da função f para você interceptar a reta vertical x igual a menos 5. Idem para o x igual a 5. Se você pegar x igual a 5 aqui, ó, traçar a reta vertical, não vai cortar o eixo, não vai cortar o gráfico da função f. Como não vai cortar o gráfico, significa que você não tem como calcular a f de 5. Não tem como calcular. Se você não tem como determinar, é porque ele não faz parte do domínio. Por quê? Pela definição de domínio, são só os valores de x para os quais f de x está bem definido. No entanto, se você pegar os números de menos 4 até 4, em todos estes valores, aqui ó, de menos 4. De menos 4 até 4, você pode calcular as imagens das funções, da função f, não da função g, da função f. Dito de outra forma, o que você faz para determinar o domínio? Você projeta verticalmente, você faz a projeção vertical do gráfico da função f. Você projeta ele sobre o eixo x. Quando você projetar o gráfico sobre o eixo x, você vai obter este intervalo aqui, ó, de menos 4 até 4. Esta vai ser a projeção. Então, você vai projetar essa parte verticalmente para cima, essa parte para baixo, e esse pedacinho aqui você vai projetar para cima de novo, sobre o eixo x. Então, o domínio vai dar o intervalo fechado de menos 4 até 4. Tá? E a imagem? Como é que você determina a imagem de uma função? Aí, em vez de você projetar sobre o eixo x, você vai projetar horizontalmente sobre o eixo y. Quando você fizer a projeção horizontal sobre o eixo y, o que você vai obter? Você vai obter este intervalo aqui, ó, de menos 2 até 3. Né? Então você vai... Eu não sei por que eu encasquetei com esse 2 aqui, mas aqui é 3 de novo. Né? Então a imagem da nossa função f, ela vai do menos 2 até esse ponto aqui em cima, que é o 3. Eu não sei, eu encasquetei com o 2, mas aqui não é 2, aqui é 3. Não sei o que aconteceu, né? Coisas da vida, erros acontecem, né? Então nós temos aqui a imagem da f de menos 2 a 3 e o domínio é de menos 4 a 4. Para encerrarmos então esse vídeo, vamos tentar determinar a imagem e o domínio da nossa função g. Para determinarmos o domínio, o que nós vamos fazer? De novo, nós vamos projetar o gráfico da função g sobre o eixo x. Quando você fizer a projeção vertical aqui sobre o eixo x, o que você vai obter? Você vai obter o intervalo de menos 4 até 3. Tá? Se você quer determinar a imagem, o que você vai fazer? Você vai projetar verticalmente todos os pontos da nossa função g sobre o eixo y. Fazendo isso, o que você vai obter? O ponto de mínimo é esse daqui, é o menor valor possível, aproximadamente meio, e o valor máximo que você vai obter é 4, né? Quando você fizer essa projeção horizontal. E, portanto, a imagem, da nossa função g é esse intervalo fechado, de meio até 4. Beleza? Não.
Com isso, nós chegamos então ao fim. Você pode observar, chegamos no slide 9 de 9. Espero que você tenha gostado desse exercício. Esse é um exercício muito bom para se colocar numa prova, né? Por quê? Porque ele vai falar para o professor se você sabe os conceitos básicos de funções. Domínio, imagem, crescimento e decrescimento, quando que duas funções são iguais, a imagem de uma função, né? Que no caso, se você for olhar para o item A, ele estava pedindo a imagem do menos 4 e do 3. Estava perguntando quais são os valores de x para que a f de x seja igual a menos 1. Né? Então, resolver uma equação utilizando só o gráfico da função. Esse tipo de coisa é muito importante que você saiba. Como essas coisas são importantes que você saiba, provavelmente o seu professor vai cobrar isso na sua prova. Né? Esse é um exercício muito bom de prova mesmo, né? Um exercício excelente para se colocar numa prova, se você quer ver se o seu aluno sabe noções, vamos dizer assim, as noções iniciais, as noções elementares de funções. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.